de Livros Pagu. No Clube de Livros Pagu, você faz um apoio e recebe em troca algumas recompensas. Com R$10 ou mais, você recebe a cada 6 meses um livreto de 50 páginas. Com R$63 ou mais, você recebe um livro revolucionário, um brinde surpresa e entrada grátis nos cursos e palestras. Com R$95 ou mais, você recebe 2 livros revolucionários, um brinde surpresa, entrada grátis nos cursos e palestras e o autógrafo dos autores. Acesse apoia.se/Clube Pagu e assine o Clube de Livros. Fiquem agora com Gustavo William, eu, Gabriel Carvalho e Gisele Toassa. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do OntoCast. Na nossa dobradinha sobre psicologia, hoje vamos receber uma convidada muito especial. Eu sou Gabriel Carvalho, para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez. Sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Estou aqui com o Gustavo. Se apresenta, Gustavo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gustavo, sou estudante de Psicologia do 10º semestre na Universidade Paulista. E a gente está aqui com a professora Gisele Toassa, da Universidade Federal de Goiás. Professora? Bom, eu só tenho a agradecer a todos vocês, cumprimentá-los pela iniciativa. Penso que vocês buscam aí uma nova plataforma, né, um novo canal aí de comunicação, de educação, voltado aí para as demandas e para as necessidades também da classe trabalhadora. É um grande prazer conversar com vocês hoje sobre psicologia e marxismo. Nós que agradecemos a sua presença. Professora, então vamos lá para a primeira pergunta. A gente gostaria de iniciar o programa, né, sabendo qual seria a atualidade do texto de Vygotsky, o significado histórico da crise na psicologia para o século XXI. O significado ou sentido histórico, né? Um texto, eu diria, extremamente atual. Em primeiro lugar, porque muitas das perspectivas com que o Vygotsky dialoga criticamente ainda existem, né? Ainda estão vivas dentro e fora da psicologia. É o caso da psicologia da Gestalt, da psicanálise e mesmo de diversos behaviorismos aí, russos e norte-americanos. Esse exame crítico ele permanece tendo um grande interesse para as pessoas aí de diferentes formações também. Até porque ele pode ser considerado um texto de filosofia das ciências, né? Ele reflete aí sobre os fundamentos filosóficos da psicologia, mas que desenvolve conceitos no âmbito, por exemplo, empírico de investigação. Um outro aspecto também vital dessas reflexões sobre psicologia é o fato de que ele trata desse dilema, né, dessa contradição eterna de fundação da nossa ciência, que se refere ao fato da sua suposta fragmentação ou dispersão, ou mesmo, como querem os mais otimistas, o fato de a psicologia ser necessariamente um campo plural. E aí muitos vão dizer, olha, a psicologia necessariamente, então, por ser um campo plural ou fragmentário, ela vai nos transmitir sempre essa impressão de crise, né? Ela vai estar sempre em crise. Em outras palavras, ela teria, na verdade, uma doença crônica, não uma simples crise. Essa, sem dúvida, não é a posição de Vygotsky, quando ele usa a metáfora da crise. Tem um texto da Hyman, muito bacana, um texto em inglês, H-Y-M-A-N, soletra esse o nome dela, em que ela faz um retrato, né, dessa estrutura do texto, mostrando aí que ele desenvolve as suas reflexões como quem identifica, né, uma doença e identifica ali um problema emergente e propõe saídas e propõe possíveis curas.
E é possível mesmo compará-lo, por exemplo, ao Tratado da Emenda do Intelecto de Spinoza, em que ele faz essa trajetória aí, buscando aí no caso o que seria o sumo bem, que ele encontra como sendo a verdade, né? O significado histórico da crise na psicologia, então, ele faz um retrato, um diagnóstico de uma ciência que já tinha acumulado uma série de conhecimentos, né, muitos experimentos, muitos fatos empíricos, só que ainda não tinha se definido em termos de uma estruturação teórica consistente e que fosse capaz de dar conta dos seus problemas fundamentais, que são muitos, né, no caso da psicologia. É por isso que ele identifica que a psicologia sofria ainda, nessas suas múltiplas expressões, de uma espécie de dualismo, ou se refugia no estudo do corpo, do comportamento, digamos assim, daquilo que é visível e externo, ou se refugia no estudo, vamos dizer, de processos associativos, né? E nos dois casos sofre de um elementarismo, né? Não consegue analisar as manifestações mais complexas da consciência humana. E nesse sentido, então, um dos desafios principais, aí, para além disso, criando aquilo que ele chama de um materialismo psicológico. Vygotsky diz nesse texto, entre muitas considerações brilhantes, essenciais, eu diria, para o futuro da psicologia, que é muito fácil ser materialista em física, né? Em que existe aí uma clara diferença entre sujeito e objeto. Mas é bastante complicado fazer a mesma coisa na psicologia, quando existe uma coincidência entre o sujeito e o objeto e naquilo que esse objeto tem de mais íntimo, mais pessoal, digamos assim, naquilo em que nós muitas vezes não enxergamos as próprias influências e as determinações daquilo que dizemos, daquilo que falamos e pensamos. E é por isso que muitos foro ao longo da história céticos com relação à possibilidade de fazer uma ciência psicológica. Mas Vygotsky propõe ali a leitura da consciência como um fato real e também, em certa medida, material, embora tenha uma forma específica aí de materialidade, e apenas essas duas condições que tornam possível que ela viesse a ser uma ciência no pleno sentido da palavra. E que essa crise da psicologia também expressava uma certa falta de direção, e que essa direção só seria modificada se houvesse, pelo critério da prática, que no caso dele se refere à prática da construção do socialismo. Ele, tanto nesse momento da sua obra como mais para o fim, lança a ideia de uma psicologia dos picos, né? A Vershina e a Psicologia, quer dizer, uma psicologia dos picos ou dos cumes, quer dizer, do futuro, do devido que o homem, quer dizer, o ser humano, né, pode vir a ser, daquilo que ele não tinha sido até então. Aqui, a meu ver, dialoga muito com a noção de homem omnilateral do Marx. Então, e nesse sentido, o que ele notava? Então, que havia vários candidatos a serem objetos da psicologia e que tinham ascendido rapidamente a condição de princípio, da condição de princípio descritivo para um princípio explicativo. O inconsciente, a princípio, né, na psicanálise, vai dizer, ele descreve uma série de fenômenos de uma forma apropriada que acontecem no contexto ali da clínica das neuroses. Na medida em que ele se torna também uma forma de explicação, quer dizer, um determinado lapso, digamos assim, um determinado ato falho ocorreu com uma certa pessoa, e isso ocorre porque existe um inconsciente. É uma explicação circular, né? Porque ao mesmo tempo que descreve, também explica. Então, aí você tem um movimento que também tinha acontecido com várias outras psicologias, de tentar transformar o que era particular no que era geral. O Vygotsky faz uma crítica materialista dialética a isso. E nessa busca por materialismo psicológico, ele defende o método materialista dialético, né?
nesse processo a psicologia precisaria se tornar 3 em 1, né? Que é o que eu chamo de uma psicologia triádica. Então, que precisava ser assim, uma psicologia geral, precisava organizar seus princípios, leis, conceitos, métodos, técnicas fundamentais, e isso precisava ser diferente em diferentes âmbitos de investigação, né, em diferentes psicologias particulares, por exemplo, psicologia clínica, psicologia da criança, psicologia comparada, né, psicologia comparada com outras espécies, entre outras. E que haveria, quer dizer, de alguma forma, um certo conjunto de princípios que, estudados dialeticamente, se tornariam, então, princípios gerais da psicologia. Essa é uma ideia bastante interessante que, a meu ver, ofereceria, né, uma chance de um futuro para a nossa ciência que não fosse mais esse futuro de uma fragmentação muito afinada com essas diferenças nas mais diversas dimensões dos fundamentos filosóficos da psicologia, né? Do ponto de vista epistemológico, ontológico e também ético-político. Professora, então a gente não poderia dizer, por exemplo, que o Vygotsky, por exemplo, leu Marx, Engels, Lenin, Plekhanov e foi lá e aplicou o que ele aprendeu na psicologia, né? Quais as implicações da gente afirmar isso? Bem nesse sentido de você aplicar o que você está retirando desses autores. Tem algum perigo de negligenciar algum aspecto criativo do que o Vygotsky fez com esse materialismo psicológico dele? Muito interessante a sua pergunta, Gustavo, que ele se dedica em várias páginas do manuscrito a analisar essa questão da aplicação do materialismo dialético à psicologia, né? Considerando ali que ele estava no centro, né, da constituição dessa distinção, inclusive, entre materialismo histórico e dialético, que é uma distinção que o Plekhanov faz a partir do Engels. E para os russos, nesse momento, é muito caro, né, o processo de constituir uma cosmovisão marxista. Entendendo que o materialismo dialético era essa cosmovisão, que em russo chama-se Mirasvarenie, né, que seria essa visão de mundo, e não apenas algo que se referisse a questões da crítica da economia política. O Vygotsky vai dizer que seria equivocado procurar aplicar essas contribuições, né, desses clássicos aí do marxismo à psicologia, porque a psicologia não era o objeto das reflexões do marxismo, né, desses clássicos. E vai considerar que, inclusive, seria danoso, né, procurar, digamos, fazer uma psicologia que fosse quase que um agregado de citações dos clássicos. Justamente, quer dizer, que o objeto da psicologia ele não se refere a essas relações, em muitos casos o que ele percebe, e ele se refere ao Plekhanov, se não me engano, quando ele fala isso, existe um objetivo crítico, polêmico e transitório em boa parte dessa literatura marxista, né? Então, se a gente for, vamos dizer, pegar certas questões, né, certas polêmicas que vão acontecer dentro do partido entre Plekhanov e Lenin, muitas vezes, quer dizer, isso não tem interesse, digamos assim, isso não se refere a essas preocupações que são preocupações legítimas dessa constituição da psicologia enquanto ciência. Ao mesmo tempo, é claro que vai haver contribuições absolutamente preciosas, né? Então, quando ele procura na psicologia da arte desenvolver e tratar de uma estética de baixo, quer dizer, da psicologia como sendo a psicologia da relação estética, ele vai sim se remeter aos escritos aí sobre a arte do Plekhanov e essa distinção que ele faz, por exemplo, entre estética de cima e estética de baixo. Mas ele considera, quer dizer, que é preciso apanhar essas ideias e fazer crítica no interior da própria
constituição da disciplina, quer dizer, então aproveitar essas ideias, pensando aí que você tem todo um desafio, tanto teórico quanto metodológico, que vai ser próprio da psicologia do seu objeto, quer dizer, dessas questões que são bastante espinhosas e que a gente não consegue e não pode fugir se a gente quiser constituir uma verdadeira ciência entre ciências, né? Quer dizer, se a psicologia quer ser útil nesse processo de busca da verdade sobre a pessoa, né, e para a própria pessoa também, como ele dizia, então é absolutamente necessário se haver com essas questões, aí, quer dizer, esses problemas relativos ao seu objeto, o fato de ser sujeito e objeto ao mesmo tempo, você vai ter um plano de interioridade, né, você vai ter relações em mente-corpo, quer dizer, influência do afeto na representação, por exemplo, e que a consciência ela não pode ser vista no campo da psicologia como tendo uma objetividade crua. E, no entanto, ele nunca negou que elas tivessem uma objetividade. Então, pegando agora o fio da meada, né, dessa discussão que a gente teve até agora sobre a questão de significado histórico e tudo mais, a segunda pergunta vai no sentido de como é que se dá em Vygotsky, né, a questão do biológico e do social na constituição do sujeito. Qual o lugar que cada uma dessas esferas tem nessa constituição, como é que elas se relacionam, como é que elas operam. Vai ter ao longo da obra de Vygotsky diversas maneiras de tratar dessa questão. Tem um texto dele, do qual eu gosto muitíssimo, um texto que está no tomo 3 das Obras Escorridas, em espanhol, chamado História do Desenvolvimento das Funções Psíquicas Superiores. Esse é um texto, né, datado de 1931, o manuscrito original em russo, inclusive, foi perdido, ele foi feita uma tradução reversa do inglês, né, e originalmente ele era composto de 2 partes, e muitos consideram até que ele é um texto que não é o último Vygotsky ainda, que é o Vygotsky dos sistemas psicológicos, mas em alguns aspectos eu até discordo dessa leitura. Nesse texto, Vygotsky vai dizer que existem 2 linhas, a linha biológica e a linha cultural no desenvolvimento humano. Entendendo que elas não são, digamos, né, como eu falei para vocês, ele é um grande crítico do dualismo, elas não são 2 linhas sobrepostas, apartadas. Pelo contrário, a cultura é a transformação da natureza. E a gente vai ter um processo de desenvolvimento das partes ao todo e do todo às partes, né, das funções psíquicas superiores parciais e da consciência para as funções psíquicas superiores parciais. Tanto que, assim, a gente pode, sem dúvida, admitir que o objeto da psicologia para Vygotsky é a consciência, o que está, sem dúvida, também embebido, né, desse marxismo aí soviético da sua época. Mas se a gente for expandir um pouco esse olhar, a gente vai ver que ele se ocupa, antes de tudo, do que existe de humano no homem, né, o que nos torna especificamente humanos. E para ele isso se refere ao que é cultural na nossa existência. E nesse sentido, então, o caminho do desenvolvimento ele é sempre do social para o individual, e só é possível entender o sujeito em desenvolvimento, ou seja, o sujeito enquanto sujeito histórico, mas nas peculiaridades, nas especificidades desse corpo e dessa consciência que juntos vão se desenvolver. E as funções psíquicas superiores, vai dizer o Vygotsky nesse texto, elas são compostas pelas funções psíquicas especiais, né, as funções cerebrais propriamente ditas, que são herdadas, que têm um caráter aí mais ou menos universal e biológico, e meios culturais que as transformam. Então a linguagem, a arte, principalmente, quer dizer, essas 2 dimensões, a dimensão técnica, a dimensão do uso de instrumentos, né, e a dimensão simbólica vão transformar pela raiz essas funções que são herdadas. E nesse sentido, então, que essa consciência ela vai nesse sentido, né, e as funções psíquicas superiores também parciais, elas vão se dar no processo de interiorização
e no processo pelo qual o sujeito é tanto paciente quanto agente. Né? Ele vai modificar a si mesmo e vai modificar o outro e vai modificar também a si mesmo por meio do outro. Nesse sentido, então, o processo, né, a ontogênese, que grosso modo a gente pode considerar que seja o desenvolvimento individual, vai se dar num movimento pelo qual, por vezes, o que a gente vê, né, quase que um conflito, né, uma tensão, que Vygotsky é um autor dialético no sentido pleno da palavra, porque ele vai ver drama, conflito, tensão, né, e um movimento de constituição, processo de constituição em todos os temas que lhes são caros e que são pertinentes à psicologia. Então, isso a gente observa facilmente, né, no comportamento da criança pequena, que muitas vezes ela cede ao impulso e muitas vezes ela cede à regulação do próprio comportamento, por exemplo, pela técnica e pela linguagem. Nesse sentido, a gente tem, quer dizer, uma plena expressão dessa luta, né, entre as duas linhas, uma luta que no fim acaba gerando, né, uma nova síntese, quer dizer, um novo indivíduo, mas que vai estar sempre também aberto, vai estar sempre acontecendo enquanto um processo. Professora, sobre essa questão, né, do surgimento das funções psíquicas superiores, o Vygotsky pontua no texto que essas funções elas surgem primeiro como relações sociais, né? Relações intersubjetivas, e depois vão, pela internalização, né, o mecanismo de internalização, serem convertidas em uma relação social do sujeito para consigo mesmo, né? Ele está dialogando de alguma forma com Marx e o Engels, porque dá para perceber uma semelhança muito clara quando o Marx e o Engels vão falar sobre a consciência prática e o surgimento da linguagem, conforme a organização social primitiva vai se complexificando, né? O que a senhora acha disso? O Vygotsky conhecia a ideologia alemã, que é se eu não me engano, tem algumas passagens em que ele comenta, né, a ideologia alemã, a parte sobre Feuerbach. Ele conhecia esse texto e, sem dúvida, a fonte é Marx, né, quando ele fala desse processo de internalização das relações sociais, que ele faz uma suave autocrítica ali também no fim da sua vida, né, que existe o processo de interiorização, de internalização das funções superiores, só que mais para o fim da vida ele vai considerar que existe aí, nesse processo, uma primazia da linguagem, né, de alguma forma da semântica, principalmente da atribuição de sentido e tudo mais, mas também que muitas vezes essas funções elas não se interiorizam completamente, que algumas delas continuam sendo parcialmente externas, né? Então vai ter certas condutas, né, vamos dizer, mesmo enquanto adulta eu posso até falar comigo mesma, eu até posso recorrer a pistas auxiliares, digamos, para organizar arquivos, organizar minha casa e tudo mais, e então essa internalização ela pode não acontecer de uma forma completa nesse processo de desenvolvimento. Tem um artigo muito bom do professor Angel Pino, chamado Social e Cultural na obra de Vygotsky, em que ele explora essa fonte, né, do desenvolvimento como sendo as relações sociais, que disso ele não tem dúvida, e é nisso, em parte, que ele se distingue, né, da maioria dos autores da psicologia, que consideram que o social é simplesmente um dos fatores do desenvolvimento. Para ele não, para ele o social é a própria fonte do desenvolvimento, nós não seríamos de forma alguma quem nós somos se não fosse esse processo de internalização, né, que a fonte então é externa. Entendi. Então, para o Vygotsky não pode ser colocado no mesmo balaio de autores que concebem o social como apenas uma influência externa, baseado naquela ideia de biopsicossocial, em que você não dá uma noção de prioridade de um aspecto sobre o outro, né? Aí fica todo caótico. Seria isso, nesse caminho? Isso, justamente. Gustavo, ele não considera que é simplesmente uma influência, né? Ou como os behavioristas até, que vão colocar primazia no externo até.
Só que esse externo é entendido como ambiente, não, né? Tal como ambiente, digamos, de outras espécies. Tanto que a maioria das leis aí, digamos, dos princípios básicos do behaviorismo, eles são forjados na pesquisa com animais. Para o Vygotsky isso é impensável. Você pode ter um lugar para psicologia comparada, e ele usou bastante dos experimentos do Keller, né? Com chimpanzés, para mostrar os pontos iniciais ali do desenvolvimento da criança, principalmente, mas a própria essência, né? Nossa própria essência enquanto sujeito, ela é uma essência cultural e vai mudar radicalmente de acordo com os diferentes meios culturais, né? Tem um texto muito bonito dele chamado A Questão do Meio na Pedologia, em que ele explora esse tema da fonte do desenvolvimento, né? Que vai se tornar vivências, linguagem, consciência, uma série de conceitos aí que caracterizam também essa psicologia dele, né? Conceitos mais recentes, que a princípio, quer dizer, como você tem uma difusão da psicologia de Vygotsky por meio dos cognitivistas, o Vygotsky que nos chega também ao Vygotsky cognitivista, né? Como se fosse apenas um autor que tratasse de questões de pensamento, linguagem e tudo mais. Mas na verdade a obra dele ela é bem mais ampla, né? Vai bem para além disso, e ele não pode ser considerado, né, nesse sentido, como um autor que faça um reducionismo intelectualista. A gente pode dizer que sim, ele é um racionalista marxista, mas que atribuiu uma centralidade também, como eu falei anteriormente, a esses dos afetos, dos sentimentos, e mesmo esse conceito mais recente, né, o conceito de tradução, que é o conceito das vivências. Muito bem. Professora, você poderia comentar rapidamente a diferença entre social e cultural? Bom, essa é um pouco complicado, porque o Vygotsky ele não faz muitas vezes definições muito explícitas, né? Em muitos casos a gente consegue literalmente, né, peneirar, pescar os sentidos do que ele está dizendo a partir da leitura, né, do mapeamento mesmo linguístico muito trabalhoso. Mas a gente pode entender que a cultura, para ele, é muito similar à noção de gênero humano, no Lukács, por exemplo. Essa noção, quer dizer, de um acúmulo, né, de produtos e de produtos no sentido muito amplo, né, culturais, no sentido, né, as artes, as ciências, mesmo os costumes, a linguagem, né, e como eu falei, a própria técnica, são diferentes regiões e dimensões aí da cultura, né? Formas de organização familiar e tudo mais, e a cultura é o resultado do movimento da sociedade. Embora isso esteja tácito, acho que com certa tranquilidade a gente pode dizer isso, né? Produto dessas relações sociais que vai existir antes do nascimento de cada pessoa e que cada pessoa precisa, por sua vez, interiorizar numa relação singular, né? Por isso que ele me lembra um pouco o materialismo aleatório, talvez, do último Althusser, quando o Althusser tratava, né, dessas múltiplas possibilidades de constituição do sujeito. Você não vai ter um sujeito único, né? Você não tem um modelo de sujeito aqui em Vygotsky, como acontece para muitas psicologias, né? Você lê a psicologia do Piaget, por exemplo, e você tem uma noção clara, né, de qual é o sujeito considerado desejado. Um sujeito capaz de abandonar minimamente aí, seu egocentrismo, um sujeito autônomo do ponto de vista ético e moral, e que vai fazer um amplo uso da lógica em todas as dimensões da sua vida, né? Um amplo uso daquilo que para ele é a própria essência da inteligência, que é a lógica. No caso do Vygotsky, a gente não tem isso, até porque a sua psicologia, em grande medida, é uma psicologia do que o homem pode vir a ser e não daquilo que ele é. Nesse sentido que ele falava que a sua psicologia é uma psicologia dos picos, né? Ou psicologia dos cumes. Quer dizer, uma psicologia do futuro. Então, que é desse novo homem socialista. Esse é um tema trotskista que ele pega ali, principalmente nos anos 20, que depois não aparece de forma tão característica mais nos anos 30, mas em escritos privados ele continua falando dessa ideia de uma psicologia dos picos. Entendi, muito bem. E se encaminhando aqui para a terceira questão, né, do nosso roteiro,
A gente gostaria de saber um pouco mais quais as críticas e apropriações, se houve apropriações, né, feitas por Vygotsky envolvendo a psicanálise. Olha, o Vygotsky fez várias críticas à psicanálise, Gustavo. Nem acho que teria como a gente explorar todas essas críticas. E fez elogios também. Acho que uma questão que precisa ficar clara, e até porque a gente vê crescendo até, né, tem aí agora uma discussão sobre clínica, né, envolvendo a psicologia sociohistórica, né, ou a psicologia histórico-cultural, como queira. Os dois termos são equivocados, se vocês quiserem eu posso falar sobre isso também, mas a psicologia de Vygotsky procurando se endereçar a questões de saúde mental. Mas uma questão que precisa ficar clara, quer dizer, ele nunca, em nenhum momento, disse que um consciente seria objeto da sua psicologia, pelo contrário, ele faz a crítica disso. Um segundo ponto, então, ele nunca pretendeu realizar, por exemplo, um projeto similar ao da teoria crítica. Um projeto de freudomarxismo, né, alguma coisa que juntasse marxismo e psicanálise. E aí, quer dizer, esses elogios também eles precisam ser situados no contexto do seu projeto, porque o Vygotsky, como alguém, né, que tem o método materialista dialético na alma, ele sempre analisa ideias adversárias, ideias já existentes, e procura entender o sentido dessas ideias para depois, né, gradativamente desconstruindo, né, e procurando construir a sua própria compreensão de psicologia. Então, esse é um ponto bastante importante, porque às vezes as pessoas pegam citações fora de contexto, muitas vezes não leem o texto até o fim. Com esse texto, o significado histórico da crise na psicologia, isso acontece demais, né? A gente vê claramente que as pessoas, infelizmente, acho que isso é próprio, quer dizer, de um contexto também que tem uma superficialização do conhecimento, muitas vezes as pessoas não leem o texto até o fim. Então, quer dizer, são duas questões importantes já de avisar. Eu destacaria as críticas que ele faz à psicanálise em dois textos. Um que é o 4º capítulo da Psicologia da Arte, texto de 1925, um texto ainda reactológico do Vygotsky, né, mais próximo do behaviorismo russo ali. Mais um texto riquíssimo, né, que precisa ainda ser devidamente avaliado. E um outro que é o próprio sentido ou significado histórico da crise na psicologia, que eu diria até que é o que concentra questões de maior interesse. No texto, na Psicologia da Arte, ele critica, por exemplo, né, que a psicanálise não tinha ainda identificado as especificidades da emoção artística e praticava, quando analisava a arte, fazia sempre um reducionismo em termos de sexualidade, né? E também as emoções infantis, né? Então, quando isso, muitos psicanalistas, inclusive, criticam no Freud hoje em dia, mas que muitas vezes ele usou mesmo na análise de arte. A análise de arte é um mero pretexto, um mero expediente para que ele desenvolvesse ideias sobre o Édipo, né? Sobre a noção de sexualidade inconsciente, né? Mas uma forma, quer dizer, de se expandir para domínios conexos. Bom, uma outra questão é que o Freud, né, e a psicanálise de modo geral, porque ele fala também do Otto Rank, por exemplo, que a psicanálise não considerava a enorme importância que o intelectual tem na arte também. Porque para ele a arte constitui-se de emoções inteligentes. Então, quer dizer, a gente fica assim, em muitos casos, profundamente comovido com uma obra de arte, mas imediatamente após essa comoção, a gente já começa a destrinchar essa obra, né? Tentar entender de que forma ela afetou as nossas vivências e ela nos traz um certo conteúdo a ser compreendido. Então, para ele, Freud não teria chegado a compreender essa especificidade da emoção artística. Já no sentido histórico da crise na psicologia, acho que o primeiro ponto é que justamente ele critica as tentativas ecléticas de união entre referenciais da psicologia, justamente porque eles passavam por cima de diferenças que eram cruciais, que eram fundamentais,
Então, quer dizer, muita gente, inclusive o Luria, né, que era muito amigo dele, foi seu principal colaborador. Nesse momento, o Luria, ele foi um dos fundadores da Sociedade Psicanalítica de Kazan, escreveu um texto também sobre conflitos emocionais ali nos anos 20. Ele se interessava por esse tipo de aproximação. Vygotsky vai entender que existe uma mutilação, né, tanto da psicanálise quanto do marxismo, na medida em que se buscava fazer essas transposições. E que acontecia também, né, e ele considerava até que existiam, sim, descobertas que eram importantes da psicanálise, como, por exemplo, o papel da sexualidade nas neuroses. Só que isso não significava, quer dizer, ele não tinha acordo com a ideia do Freud de libido, por exemplo, como um certo tipo de energia psíquica que vai, de alguma forma, se descolar da sua função reprodutiva original e se transpor para diversas dimensões da existência, inclusive para a emoção artística, digamos assim, né, que seria um processo de sublimação e assim por diante. Então, o que ele vai considerar é que existe um processo de generalização dessas ideias, então, que vai dissolvendo o próprio conteúdo dessas ideias. Quer dizer, quando você reduz Dostoiévski, Leonardo da Vinci, Édipo, né, a tragédia de Édipo e tudo mais, a questões que são relativas a essas que são observadas na clínica, então a gente vai ter, elas vão se esvaziando, né? Elas acabam que não dizem nada, porque você usa essas palavras e essas ideias científicas para descrever basicamente tudo. Então é aí que a teoria se torna ideologia. Então, por exemplo, ele vai dizer que a sexualidade, né, e desses conceitos, né, sexualidade inconsciente, são fundamentais para você entender as neuroses histéricas, mas que eles não explicavam a estrutura do mundo ou da história. E ele vai dizer que considerava, do ponto de vista prático, a psicanálise como sendo estática, não dinâmica, conservadora, antidialética e anti-histórica. Eu tenho aqui uma citação que acho bastante interessante, falando aqui para vocês. Então, abrindo aqui a citação, ele diz o seguinte: reduz os processos psíquicos superiores, individuais e coletivos, diretamente a raízes que evoluíram pouco, primitivas, em essência pré-históricas, pré-humanas, sem deixar espaço para a história. A obra de F.M. Dostoiévski é analisada do mesmo modo que os totens e tabus das tribos primitivas, a igreja cristã, o comunismo, a ordem primitiva, tudo isso procede na psicanálise de uma mesma fonte. Cortei aqui um trechinho. Ele continua: comprovamos, portanto, que não segue, mas que nega a metodologia do marxismo, fecha a citação. Ele considera que, de fato, nem tudo na psicanálise contradiz o marxismo, mas é sempre uma questão de se analisar pontualmente, né, como essas ideias podem eventualmente convergir. E como eu falei, ele vai diferenciar explicitamente a sua psicologia dessa psicologia que seria uma psicologia das profundezas, né, a metapsicologia freudiana. Então, eu diria que essas são as suas contribuições fundamentais. Me preocupa um pouco que agora a gente tenha, né, como eu falei, muita gente falando e se utilizando dessa noção de inconsciente sócio-histórico e remetendo essas contribuições a Vygotsky, porque a gente não encontra na sua obra qualquer intenção de explorar mais a fundo o tema do inconsciente. Isso acho que tem muito a ver com o contexto brasileiro mesmo, né? Hoje em dia a psicanálise é forte basicamente no Brasil, na Argentina e na França. Em muitos outros países, e mesmo no Brasil, né, ela perde muito terreno nos últimos 30 anos, mas em grande medida a gente tem essa cultura acadêmica, né, muitas vezes equivocada, por exemplo, entre vários outros equívocos, né, mas de considerar até que a psicanálise é a única forma de hermenêutica que existe.
a única forma de interpretação da vida psíquica é a psicanálise, né? Que é algo inadequado do ponto de vista da história da psicologia. O Vygotsky mesmo, ele procura desenvolver, vamos dizer, toda uma compreensão do sentido nesses termos do materialismo psicológico, nesse contexto maior do materialismo dialético. Então, agora vamos entrar numa pergunta que interessa muito para a própria veia, né, do nosso podcast aqui, que tem essa intenção de ser um podcast com a defesa de um marxismo ortodoxo aqui no sentido que o Lukács colocava, né? Eu vou fazer a pergunta de $1 milhão, né? Se a gente pode considerar o Vygotsky um marxista ortodoxo. Então, Gabriel, eu entendo que sim. E até me interessa muito discutir essa questão com vocês. Hoje mesmo eu dava uma olhada aqui no capítulo sobre o marxismo ortodoxo do História e Consciência de Classe, né, revisitando algumas questões, e vi inclusive mais pontos, né, que eu não tinha me dado conta. Mas sim, eu diria que, seguindo aqui mesmo o Lukács, né, nessa ideia de que o que define o marxismo ortodoxo é o método, me parece que, sem dúvida, né, o Vygotsky ele já tem essa sensibilidade e essa percepção, que não era uma percepção comum também na União Soviética nesse momento, porque você tem, dentro e fora da psicologia, diversos projetos que se propunham a ser projetos marxistas, né? Inclusive pessoas que tinham tido posturas contra-revolucionárias que depois, né, com esse processo, vamos dizer, esse é um termo um pouco complicado, né, mas eu vou usá-lo de qualquer forma, porque depois a gente discute, mas um processo de bolchevização das instituições. Muitas pessoas que pertenciam ao antigo status quo acadêmico começam a perder seus postos e ser substituídos por marxistas. Então, quer dizer, é fundamental, de alguma maneira, para assegurar essas posições institucionais, defender o marxismo. E muitos autores aí também ocidentais vão considerar equivocadamente que o Vygotsky fez isso apenas para sustentar também esse contexto, né? Se colocar de pé, quer dizer, sobreviver nesse contexto, que é uma falácia, né? A gente percebe que o marxismo está presente, né? E o método materialista dialético está presente na sua própria forma de raciocínio, né? Eu estava lendo aqui o Lukács hoje, esse momento em que o Lukács fala que não é numa sequência de citações que são uma citação, interpretação escolástica de frases e citações de obras antigas, que é possível se encontrar em fundamentos do marxismo. Ele diz isso, e como eu falei, ele vai negar explicitamente que era na aplicação, sem qualquer tipo de processamento, né, de ideias marxistas, de citações dos grandes clássicos, que se faria uma psicologia. E pelo contrário, ele vai defender que quer dizer, todo o movimento, a intenção do Vygotsky é aprender o próprio movimento do objeto psicológico, né? Entendendo, quer dizer, que a história da psicologia também era a história do homem como objeto da psicologia. E nesse processo, né, de apreensão histórica, que ele vai percebendo todo o movimento de constituição de teses, né, sobre aí a natureza psicológica. Ele vai também se apropriar no seu método de análise por unidades. Existe um diálogo direto, né, com os Grundrisse, em que ele vai procurar qual seria a unidade de análise da relação pensamento e linguagem que ele toma como sendo o significado. É tal como Marx faz com relação à mercadoria ali no início dos Grundrisse. A apreensão do objeto pela sua gênese, a partir de relações e não com objetos estáticos, uma apreciação, então, uma diferenciação, de um método com relação ao objeto geral, ao objeto particular, né? Você tem no Vygotsky um acervo metodológico extremamente rico. E ele considerava que o método ele é próprio resultado da investigação, quer dizer, de uma forma imanente e pelo próprio raciocínio dialético que a gente consegue abstrair quais seriam os melhores processos de conhecimento. Então, para ele, quer dizer, resumindo, é o próprio modo de raciocínio. Ainda que a gente tenha
em algumas dimensões da sua obra, a gente tem sem dúvida a contribuição de fontes não marxistas. Como eu falei, por um lado, ele dialoga dentro da psicologia, né, com autores que têm uma certa influência nele, tem uma influência dos gestaltistas e particularmente do Kurt Lewin, como psicólogo estruturalista, né? Estruturalismo no sentido ali do início do século XX, não é estruturalismo aqui do Lévi-Strauss dos anos 60. E também, quer dizer, só que sempre com esse esforço de constituir uma forma de estudo marxista, um processo de conhecimento marxista. E a gente vai ver, como eu falei, esse diálogo crítico com Spinoza, que ele também nunca disse, né, que daria os fundamentos aí, todos da psicologia, mas que era necessário dialogar no que se referia ao problema das emoções, ao problema dos afetos. E considerando ele aí que o Spinoza era também um autor materialista. Então, quer dizer, assumir isso é fundamental para que ele se voltasse ali no fim da sua vida para uma psicologia dos afetos. Então, no que se refere, por exemplo, também, né, como a gente estava falando, esse processo de internalização, tem uma lei que ele chama de Lei Genética Geral do Desenvolvimento Cultural, que é a lei pela qual ele diz, né, que inicialmente as nossas condutas, né, todos os nossos processos aí existem em si, depois para os outros e depois para si. A influência do Hegel. Quando ele fala na cultura como natureza transformada, né, basicamente, ele quer dizer, tem uma certa tinta do Hegel nessa compreensão também, mas sendo basicamente marxista. Então, quer dizer, uma coisa que acho que precisa ser compreendida é que não é o fato dele explorar esses conceitos que fazem ele abrir mão do marxismo. Isso, de forma alguma, está presente, como eu falei, do ponto de vista metodológico, eu diria que sim, ele é um marxista ortodoxo. O Vygotsky, ele parece ter aprendido, né, o método de investigação do Marx, né? Em vez dele usar a dialética como uma lógica, né, com as leis e tal, e aplicar, né, externamente no objeto, parece que ele compreende que o que Marx deixou foi a lógica do capital, né? Pois não. Isso, muito legal você ter dito isso, Gustavo, exatamente, né? Como Marx, o Kozik diz isso, né? Marx não deixou uma lógica geral, deixou uma lógica do capital. O Vygotsky também vai dizer, é preciso construir o capital da psicologia, né? É preciso que a gente se enderece aí a esses problemas fundamentais da psicologia e a partir, quer dizer, das próprias características que são intrínsecas ao psicológico, como eu falei, o problema psicofísico é um deles, né? Sim, e acho que também a unidade afetivo-cognitivo também é um caso específico, né, que o princípio da unidade dos contrários está ali, né, mas não novamente, né, está ali porque o objeto assim o é, não porque nós estamos manipulando ele para ele ficar assim. E avançando aqui para a nossa próxima questão, a gente gostaria de saber se você pode comentar brevemente sobre as traduções da obra do Vygotsky para o português, né? E também outra tradução, caso você queira falar como as espanholas ou as inglesas. Olha, Gustavo, eu confio muito na opinião da Priscila Marques, né, que é tradutora do russo, também faz parte desse nosso grupo de fundamentos da psicologia vygotskiana, e tem uma recomendação que é bastante interessante, né, que ela nos traz, está na aula 5 lá do nosso curso, nosso canal, né, que tem esse nome mesmo, Fundamentos da Psicologia Vygotskiana. Ela escreveu lá um pequeno manual de guerra para ler Vygotsky, né? E uma das recomendações é que você pegue um texto na língua que você de fato domine, né? Que você procure, mesmo que seja uma tradução problemática, né? Que é importante que exista uma compreensão das ideias fundamentais. Vygotsky não é um autor nada fácil. Ele vai, mesmo nesse intervalo de 10 anos, ele muda bastante,
né, um autor que vai ter sempre, quer dizer, como eu falei, todo esse processo de destrinchar os conceitos de outros autores para chegar a uma leitura própria, e que muitas vezes não é um movimento respeitado, né, nesse conteúdo dialético que ele é fundamental. Então, quer dizer, isso posto, né, isso feito, aí é interessante sim conhecer as diferentes, os problemas aí, né, de alguma forma de tradução que estão aí. Infelizmente, a gente tem, os problemas começam na Rússia mesmo, que tem uma tradição de censura que é mesmo uma coisa impressionante. A censura na Rússia parece que é um tipo Bosch, é quase que uma tradição nacional. Mas ela data do Império Russo ainda, né? Tolstói foi censurado, quer dizer, muita gente foi censurada antes que o stalinismo fizesse isso de uma forma mais agressiva. Então, e aí, quer dizer, a gente tem várias, a gente já procura, né, escolher várias traduções que, se não são as ideais, são relativamente aceitáveis, né? Então, por exemplo, se você fala espanhol, e se você lê em espanhol e lê em português, é interessante que você pegue o significado histórico da crise na psicologia em espanhol e não em português, que é uma tradução cheia de problemas, né, cheia de mutilações. E de modo geral, essa tradução das obras escorridas, né, no espanhol é uma tradução bastante aceitável. Você vai ler a psicologia pedagógica, tem de pegar a tradução da Archimedes e não a da Martins Fonte. E com relação também, né, a teoria das emoções, por exemplo, que eu posso dizer é que são traduções muito semelhantes que a gente tem no inglês, que é o tomo 6, né, das Collected Works. Não existe em espanhol essa tradução do tomo 6, mas existe uma tradução Teoria de las Emociones, que é do manuscrito principal, que está no tomo 6. As duas, eu diria, são aceitáveis, né? Os tradutores também tendem a dizer que é melhor você pegar da língua que é mais próxima da sua do que da que for mais distante. Então, quer dizer, pode ser mais interessante pegar essa tradução do espanhol. Eu gosto muito das notas do tomo 6, acho muito boas. Acho que dão também uma outra compreensão do texto. E que mais? A questão do meio na pedologia, ela tem já 3 traduções também. E é um texto que provavelmente vale a pena pegar a tradução da Zória, né? Justamente, que é mais recente dessas lições sobre pedologia. E aí, assim, e aí a gente vai ter uma série de dores de cabeça, né? Que acabam complicando demais as leituras de Vygotsky, porque isso se deve muito, eu acho, às condições em que os tradutores trabalham, porque muitas vezes eles trabalham sem preparador, que é a pessoa que avisa o tradutor onde que tem conceitos potencialmente escondidos dentro da obra, porque o tradutor ele não consegue dominar todos os assuntos que ele traduz. Então, e aí como as editoras, né, tendem a pagar pouco aos tradutores e eles trabalham em condições que são evidentemente precárias, aí vão surgindo esses problemas, né? Paulo Bezerra, por exemplo, é um grande tradutor, mas me parece que faltou em algumas das traduções dele esse trabalho de preparação, né? Então, quando for possível, né, pegar o equivalente em espanhol, acho que é a melhor opção para os falantes da língua portuguesa, né? Não sei se eu respondi, se era exatamente essa a pergunta, a preocupação. Respondeu sim. E sobre essa questão do Paulo Bezerra, né? Fala até por experiência própria, porque eu já li as obras do Vygotsky que ele traduziu, né? Por exemplo, o conceito de vivência não vem delimitado no texto, entendeu? Eu fui perceber que vivência era um conceito, né? Para o Vygotsky, lendo o problema do meio na pedologia, né? Aí depois fui pegando alguns artigos de comentadores, né? Como o seu, né? E até olhando o seu livro, né? Sobre as questões das vivências e emoções de Vygotsky, e aí que eu fui perceber. E aí eu consegui os PDFs da Visor, né? E aí pude entender um pouco melhor. É um conceito realmente de difícil tradução, Gustavo.
Na verdade, eu comecei a tropeçar nele, literalmente, porque ele não foi o foco central do meu doutorado, né? Meu doutorado sempre foi a intenção fazer um trabalho sobre emoções, só que lendo os textos eu tropeçava de vez em quando, e principalmente nas traduções para o espanhol, naquela ideia de vivências que não parecia ser equivalente à emoção, não em todos os textos do Vygotsky, porque no Tragédia de Hamlet ele né? Emoção e vivência é basicamente o mesmo. Que é algo que é mais próximo ali do russo culto, enfim. E aí ele é um conceito que de fato, né, em muitas obras se perdeu, mesmo em espanhol, a gente tem perdas. Mas eu diria que um outro problema muito sério também é a perda do sentido e significado, viu? Psicologia da Arte foi um dos livros que eu comparei, cotejei praticamente inteiro, né, com o original em russo. Ele tem problemas significativos, eu diria que devem ser decorrentes principalmente dessa falta do preparador, né? É claro que o sentido geral da problematização a gente compreende e tudo mais, mas essa questão, por exemplo, que eu percebo que já era um conceito no Vygotsky em 1925, né? Ele faz distinções que não são casuais entre si significado, mas que em grande medida essas distinções se perderam em português. Então, né, quando possível, né, é sempre bom pegar outra tradução e tudo mais, porque, inclusive no comentário, né, você tem comentadores bastante expressivos que dizem que essa é uma distinção tardia na obra de Vygotsky. Quando eu discordo, né, vendo ali o original, eu diria que existe já uma intencionalidade, né, de defini-los que é bem anterior. Já pegando o fio da meada, que você citou o Psicologia da Arte, né, a gente pode passar para a nossa última questão, que é sobre de que forma que os estudos literários e artísticos do Vygotsky acabaram influenciando nas teorizações psicológicas dele. Porque algumas pessoas podem não saber, mas o Vygotsky ele não começa como um teórico da psicologia, né? Ele começou como teórico, como crítico literário, teatral, etc. E depois que ele vai partir para os estudos pedológicos e psicológicos como tal, né? Então, de que forma é que isso influencia nas teorizações psicológicas dele e como é que ele entende o processo de catarse no interior da arte? A última pergunta seria essa. A gente não tem a dimensão, muitas vezes, né, da enorme importância que a arte tem no decorrer da obra dele. Mas é uma das suas fontes de conhecimento, é uma das suas fontes epistemológicas fundamentais. Ele vai dar algumas pausas, né? Então a gente vê a arte muito presente, eu diria, entre 1916 e 1925, que é o ano em que ele termina Psicologia da Arte, e uma certa pausa que vai de 1925 a 1930, quando ele publica Imaginação e Criação na Infância, que é um texto muito saboroso, né, muito bacana, que é voltado para a formação de professores e tudo mais. E aí até 1934 a gente percebe, quer dizer, o movimento em que ele recua para depois voltar com ainda mais força, né? E a gente vê o quanto ela se apresenta, por exemplo, no capítulo final do Pensamento e Linguagem, que a tradução integral chama-se A Construção do Pensamento e da Linguagem, né, em português, quando ele tem ali aquela teorização incrível sobre a relação entre pensamento e palavra, né, e ele traz Dostoiévski, Tolstói e outros clássicos ali da literatura russa também. Isso é muito claro que é um dos objetivos ali da psicologia dele, né? Como eu falei, a psicologia dos cumes, né? A psicologia do que o humano tem de mais expressivo e que é fundamental na constituição do seu futuro. Uma questão bastante... Ele leu, até onde, aqueles trechos ali dos Grundrisse também, que o Marx fala que a verdadeira infância da humanidade foi a dos gregos, né? Coisa tal que ele faz toda uma meditação sobre a arte. Eu gosto de conhecer esse trecho. E ali na psicologia da arte ele dá uma função política e ética muito explícita para a arte.
Tanto que o livro ele abre com uma citação do Spinoza, em que o Spinoza diz: ninguém sabia do que o corpo era capaz. E ele vai desenvolvendo, eu gosto particularmente dos capítulos finais desse livro, em que ele fala, seguindo o Tolstói também, que a arte é um assunto de Estado, e que ela era fundamental no processo de regulação das emoções. Né? Essa é uma regulação também, quer dizer, emancipatória, uma regulação que vai ter uma função política bastante clara. Porque a catarse, então, que é um termo que ele empresta lá do Aristóteles, né? Porque diz a falta de um outro termo melhor, vai ter uma função de purgação, uma função, digamos, de purificação. Ela vai ser, digamos, o ápice, né, da contradição entre forma e conteúdo na obra de arte. Então, por exemplo, quando ele analisa a tragédia de Hamlet, ele identifica que existe, ela nos produz uma série de sentimentos relacionados ao conteúdo e outros que são relacionados à forma. Quer dizer, do ponto de vista do conteúdo, a gente sabe, né? Não sei se vocês já leram essa tragédia, mas ele vai, do ponto de vista do conteúdo, a gente sabe mais ou menos no que vai dar, né? Que de alguma forma ele vai ter que agir em algum ponto da história. Mas do ponto de vista da forma, isso vai sendo adiado, né? E essas duas linhas elas se entrecruzam no final da obra e produzem essa comoção, que pode ser em muitos casos uma comoção transformadora, modificadora, né? E que tem algo de violência até dessa transformação, e que vai afetar todo o nosso organismo. É muito interessante porque fazendo experimentos muito ingênuos ainda lá em Gomel, que era a cidade natal dele, ele procura perceber, ele medir a respiração das pessoas enquanto elas leem diferentes textos, né, ou elas acompanham, aí, né, vivenciam diferentes obras de arte. E na psicologia da arte isso também é muito explícito, né, como você tem ali, logo no começo da obra, quer dizer, é algo que se refere ao corpo também, não só à mente, porque assim são os afetos, né, assim são as emoções. São mudanças aí de estado dessa relação corpo e mente. A catarse, então, ela vai ter essa função purificadora e vai ter um amplo impacto que é tanto intelectual quanto afetivo. Vai converter o negativo em positivo, por exemplo. Né? Então, as emoções cotidianas que, de alguma forma, né, nos dirigem para um mundo que a Heller chamaria de cotidianidade, né, que nos dirige para diferentes estímulos, fragmentos, impressões, tudo mais, tudo isso fica muito desorganizado, tanto do ponto de vista intelectual e afetivo. A arte contribui, nesse sentido, para uma ordenação, que é uma ideia spinozana que se apresenta, procura, né, essa ordenação e também a possibilidade de que todas as emoções, que essas emoções negativas, elas sejam convertidas em positivas e num certo sentido que elas possam ser usadas também para outros fins. Né? Por isso que a arte ela é fundamental na regulação dos afetos, na regulação dos sentimentos, e ela, portanto, também é um assunto de Estado. Não é algo que se refere simplesmente aos indivíduos, digamos assim, mas é uma técnica, né? E ele vai dizer isso exatamente, quer dizer, é uma técnica social do sentimento, ela constitui-se de emoções inteligentes e vai nos possibilitar, quer dizer, conquistar pela consciência também, fazer uma tomada de consciência dessas, quer dizer, todo um substrato, né, que está representado ali tanto no conteúdo quanto na forma, todo um substrato humano, né, toda uma série de reflexões que é possível que elas suscitam. Então, nesse sentido, é muito fascinante, né, esse potencial transformador que ele vê na obra de arte, e por isso que me parece que o tema da arte volta, e ele era um crítico de arte muito bacana, né, muito exigente ao mesmo tempo, mas também conhecia muito bem diferentes formas e técnicas artísticas, né, num certo sentido a sua análise, que ali na psicologia da arte, ele retoma lá o método reverso do Marx, né? E ele diz que ele vai analisar justamente as obras de arte mais complexas, porque elas explicam as mais simples, né? Elas contêm de alguma forma as mais simples. Então, é um texto belíssimo, muito difícil por conta de ter muitas referências
autores que a gente não encontra em língua portuguesa. Então, Patti Ebner, que é um autor bastante importante, o filólogo com que ele dialoga nesse texto e também na construção do pensamento e da linguagem e tudo mais, você não encontra praticamente nada. E vários outros autores que são dessa psicologia alemã inicial, principalmente, né? Que é, digamos, no campo, digamos, das psicologias nacionais, na verdade, é a psicologia que ele mais analisa. Vocês podem ver que tem uma grande abundância de citações, né, e de referências aos autores alemães que, nesse momento, ainda constituem a hegemonia do que a gente pode chamar de uma disciplina da psicologia. Então, professora, eu lendo os textos de Vygotsky, né, e recentemente eu reli o manuscrito da Psicologia Concreta do Homem, né, o manuscrito de 1929, e ele fala muito... Oi? Ah, sim. Não, tudo bem. E ele traz uma concepção de drama, né? Ele vai falar que o drama da personalidade é drama, né? O desenvolvimento humano é um drama, que ele fala nesse texto. E também tem um outro texto do tomo 3 da Visor, no segundo capítulo, que ele também retoma essa concepção de drama, né? Eu gostaria de saber se você pode comentar sobre essa noção de drama e as possibilidades que essa noção nos dá na psicologia, assim, no geral. Eu diria que ele é quase um broto conceitual, Gustavo. Ele é algo, quer dizer, que é uma ideia que ele nos deixou, uma ideia que precisa ser desenvolvida, né? Que precisa ser trabalhada. Que se você pegar, por exemplo, a psicologia pedagógica, ele fala que o desenvolvimento da criança às vezes se apresenta como uma tragédia, né? E depois, nesse manuscrito, Psicologia Concreta do Homem, 1929, ele fala do tema do drama e ele retoma em alguns momentos da sua obra, né? Mas como é um rascunho, fica um pouco difícil a gente ter ideias muito seguras sobre ele. Mas é uma ideia preciosa, né? Sem a menor dúvida, e que eu diria que se encaixa muito bem na terceira dimensão lá, né, da sua psicologia triádica, né, que é a psicologia geral, particular e concreta, né. Triádico foi o termo que eu inventei para simplificar um pouco essa noção de que a psicologia dele é 3 em 1, né. Na verdade, o Vygotsky não tem uma psicologia, ele tem 3 psicologias. Psicologia geral, as psicologias particulares, né, 3 níveis, digamos, da estruturação da sua psicologia, e uma psicologia do singular, que depois, me parece, se aproxima a essa noção de psicologia concreta dele, quer dizer, o indivíduo nas suas relações, na sua vida social real, né, nos seus intercâmbios aí, com uma cultura particular. Então, a noção de drama, ela fica um pouco ambígua, porque às vezes ele está falando do drama da cultura, né, de um determinado grupo, né, determinada etnia, por exemplo, quando ele fala ali do sonho do Cafre, né, e de que maneira o Cafre, né, que seria o líder ali da tribo, que dialoga lá com Arseniev, o grande explorador russo, de que forma ele iria resolver uma certa pendência. Eu iria ver essa pendência nos meus sonhos. Pessoas de outras culturas dariam outras respostas. Então, nesse sentido, é muito interessante, porque aí, quer dizer, você vê que esse tipo de ligação, né, esse tipo de conexão vai se constituir também, né, em diferentes formas de individualidade. Então, uma coisa que eu tentei explorar num texto chamado Vygotsky, Notas para uma Psicologia Geral e Concreta dos Afetos, ficou ainda bem mal acabado, assim, mas eu tentei já mostrar, quer dizer, que por meio desse conceito a gente tem uma potencial liberação com relação, por exemplo, a essa noção psicanalítica, né, que ainda falta muito a cultura aí, que é a noção do Édipo. O Édipo é um drama particular, ele não é o drama da constituição do humano em geral. Então, quer dizer, quando a gente procura aprender aí essas particularidades do desenvolvimento, né, e perceber como que elas se desenvolvem no contexto do singular,
aí sim um conceito que eu diria precioso. Eu estou tentando, Gustavo, trabalhar um pouco com ele, que eu estou agora com um projeto de pesquisa sobre medicalização. E esse projeto, nesse projeto a gente está analisando mais de 100 prontuários de afastamento de professores por problemas de saúde mental aqui em Goiânia. E aí a gente procura entender a partir dessa noção de que a gente tem ali pistas, né, de dramas singulares e que, no entanto, vão ter características em comum, né, características em comum que são surpreendentes, né, o drama do trabalhador, né, num contexto de sobrecarga de trabalho, né, por exemplo, a gente vê que muitas, principalmente são mulheres, né, a proporção de mulheres na amostra é maior do que a de homens e particularmente mulheres, se não me engano, na faixa entre 40 e 55 anos. Em muitos casos, o que a gente vê que são profissionais com duplo vínculo, né, aqui nesse contexto local, né, que tem duas funções como professoras e que vão muitas vezes ser também chefes de família. Então, quer dizer, são características aí que vão se apresentar em comum e que não são possíveis de serem negligenciadas, né? Quando a gente fala de um processo de produção coletiva de um sofrimento que entretanto não é reconhecido como um sofrimento coletivo. E nesse sentido, recuperar essa noção me parece ser fundamental aí também para um futuro aí, né, das lutas aí da organização e da classe trabalhadora. Entendi. É muito interessante essa pesquisa, né? Ainda mais nos tempos de hoje que a psicologia hegemônica, né, tende a encarar o sofrimento humano como de forma fatalista, né? Como uma pessoa isolada que teve o azar ou infelizmente aconteceu X coisas e ela está sofrendo, né? Em vez da gente dar um passo para trás e ver o todo, né? Ver como a forma de existência presente na sociedade atual acaba engendrando uma série de transtornos, né? Os ditos transtornos mentais, né? Ou patologias mentais, né? Que são passíveis aí pelas práticas médicas e psiquiátricas e psicológicas, né? Esse último mais pela via do encaminhamento a esses outros dois profissionais, né? A medicalizar, né, essas pessoas em sofrimento. Então você dá um remédio, né, em vez de você entender aquela vida, aquele ser humano, aquele drama particular e como esse drama está se conectando aí com a vida social, né, tanto na rede comunitária, né, na rede de apoio e no ambiente mais macro, assim, digamos. E uma coisa que eu gostaria de aproveitar aqui já no finalzinho a gente poderia dizer que essa noção de drama, bem como essa noção, o conceito, né, enfim, de vivências também tem profundas implicações clínicas, pensando numa psicologia concreta, como a senhora falou? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E aí, Gustavo, também que eu me preocupo um pouco, por exemplo, com uma aproximação aí excessiva aí entre Vygotsky e a teoria da atividade, porque a teoria da atividade não tem conceito de vivência. E isso está claro, né? Lemchev critica Vygotsky num texto que provavelmente de 1937. Esse ano também eu publiquei um artigo acerca disso na revista Psicologia, Teoria e Pesquisa, em que eu analiso essa crítica que ele fez a Vygotsky, que passou, entre outros pontos, por esse conceito de vivência. Mas eu diria que sem esse conceito, né, essa dimensão de uma imediatidade que, no entanto, é historicamente mediada, né, porque mesmo quando nós percebemos espontaneamente o mundo, nós percebemos por meio da linguagem, né, por meio da técnica e por meio dos vários dispositivos aí, criados, existentes na cultura, mas de alguma forma, quer dizer, ainda assim nós percebemos enquanto um todo, e de uma forma espontânea e a princípio sem tomar consciência de todas as suas dimensões, o que inclusive é improdutivo, né? Isso os mais diversos referenciais da psicologia já mostram, e o Galpierin, por exemplo, que foi um autor
esse sim ligado à teoria da atividade. Eu tenho um trabalho experimental muito interessante, né, em vários aspectos mais consistente do que o do Leontiev até. E o Galperin ele vai falar desses aspectos marginais, né, da aprendizagem que acontecem no processo aí de interiorização das ações mentais, mostrando, então, quer dizer que nós nos lembramos, sim, muitas vezes, mesmo que a gente não perceba, né, de muitas coisas que estão implicadas nessas ações significativas. Então, muitas vezes a gente não procura memorizar alguma coisa, mas a gente memoriza mesmo assim, porque ela se apresenta nas atividades que nós fazemos. Então, quer dizer, a vivência, ela vai trazer esse mundo, né, esse universo aí completo e sempre em relação com um determinado meio cultural. Nesse sentido, quer dizer, a vivência ela não pode ser compreendida dissociadamente desse meio. Essa é uma ideia bastante importante, porque não é um termo subjetivista, né? É um termo que não deixa de levar em consideração certa perspectiva que nós temos sobre essa nossa, digamos, interioridade, só que ao mesmo tempo não é uma compreensão subjetivista ou idealista dessa interioridade, porque essa é uma interioridade imersa e mergulhada, né, num determinado meio cultural e social. Muito bem. Sobre essa... Eu vou mais fazer um comentário assim que pode virar uma pergunta, não sei. Eu quero fazer de forma bem rápida para não tomar mais tempo. E eu pergunto isso bem na condição de estudante, assim, admitindo a minha ignorância. Se é possível que a gente faça estudos literários visando alguma contribuição para constituir uma clínica histórico-cultural. Eu pergunto isso porque eu estava lendo um texto do Walter Benjamin, um texto chamado O Narrador, né, que ele vai analisar a obra de Nikolai Leskov, e eu percebi ali quando ele fala sobre o dom de narrar e ouvir histórias, né, eu fiquei me perguntando ali se não tinha alguma coisa a ser aproveitada para pensar uma prática clínica, assim, né, que realmente penetre ali no drama, né, e ouça a pessoa de forma verdadeira, evitando, por exemplo, práticas mais alinhadas à terapia cognitivo comportamental ou à própria psicanálise. E eu pergunto mesmo bem na ingenuidade, porque essa luz me acendeu na hora. Legal, Gustavo. Pelo contrário, né? A sua pergunta é um ato de conhecimento, quer dizer, é um ato de produção aqui de uma ideia nova. Então ela não tem, eu diria, nada de ignorante, não, uma ideia muito boa. Acho que quando a gente fala em clínica, dois problemas centrais me chamam a atenção. O primeiro é o da técnica. Qual é a técnica que se usa, por exemplo, numa clínica vigotskiana? Qual técnica que deve ser usada? Porque a maior parte das psicologias é bastante logocêntrica. Só que como Vygotsky, né, um autor monista, né, e que vai entender de uma forma indissociável aí a relação corpo e mente, né, como se modificando juntas aí, que é uma característica do humanismo, né, juntas da mesma maneira, como diria Spinoza. Não necessariamente para fazer uma prática clínica a gente precisa focar apenas a palavra. Ela é fundamental, né, a análise semântica da consciência ela é bastante importante, mas eu tenho certas dúvidas de que se uma técnica clínica precisaria ser focada apenas na palavra, né? Essa é uma das questões. Que a via da expressão, né, corporal e tudo mais, por exemplo, pode ser interessante. E um outro problema que eu acho bem importante também é o tema do sofrimento mesmo, né? E por isso, como eu falei, acho uma via errada que quem está pensando no tema da clínica se volte para a questão do inconsciente, porque é simplesmente uma psicologia que não se presta a isso, né? Não é uma psicologia, enfim, que tenha esse horizonte, esse perfil e mesmo essa estruturação conceitual que vai atribuir lá a centralidade ao inconsciente. Um problema, assim, que é extremamente importante é o problema do sofrimento, que quer dizer, está no centro, eu diria, e que não né, eu acho que
nesse sentido, eu discordo de algumas formas, talvez mais sectárias, aí, de aproximações em psicologia e marxismo, que vão considerar que a psicologia ela é sempre uma ciência burguesa, né? Que é uma ciência que vai visar apenas sujeitos, né, de determinada classe social aí, de mais posse e tudo mais, porque justamente, quer dizer, quem sofre mais do que a classe trabalhadora, né? Quem sofre mais do que o proletário, né? E um sofrimento profundo como é da humilhação social, por exemplo. O que a psicologia está fazendo para se endereçar a isso, né? E como vigotskiana, o que eu diria que é sim central esse problema dos afetos, né? Como que a gente consegue, né? Aí descrever o sofrimento nas suas múltiplas dimensões, entendendo que a relação entre prazer e desprazer, por exemplo, ela é anterior a Freud, né? Ela está presente também na psicologia alemã lá do século XIX e está presente também na obra do Vygotsky. Então, como que digamos, essa transição do prazer para o desprazer, né, da satisfação para a insatisfação, está acontecendo e está se tornando um sofrimento significativo. Então, acho que de alguma forma, Gustavo, essa questão ela pode, acho que na medida em que a gente consegue, né, fazer um estudo em psicologia da arte, né, e eu acho que aí a gente tem sim já um método constituído em Vygotsky, que é o método analítico objetivo lá da psicologia da arte, que está ali pronto para a gente trabalhar diferentes obras artísticas, né? Como é que será que a literatura, eu responderia positivamente sim, a literatura pode nos ajudar a conhecer esse sofrimento mais geral. Ela pode nos ajudar a aprender, tanto do ponto de vista sensível quanto intelectual, e atribuir sentido a essas diferentes configurações de sofrimento ao longo da história. Então, acho sim uma abordagem muito proveitosa, muito interessante. Acho muito bacana. Se você quiser seguir por aí, acho bem proveitosa, sim. Aí você pode pegar, por exemplo, Leve a Lento, né? Que é uma análise de um conto que o Vygotsky faz, a própria análise da tragédia de Hamlet, porque aí também, quer dizer, é um dos capítulos mais complicados da psicologia da arte, aquele que ele trata das fábulas russas, né? Porque justamente a gente não tem essa base ali cultural para fazer essa análise. É um capítulo muito complicado para nós, né? Inclusive, no contexto brasileiro, a gente conseguir dar conta daquela problemática. Mas acho fundamental, acho muito interessante essa ideia. E como que surgiu a ideia de vocês fazerem um podcast, pessoal? Então, o grupo se reuniu, né? Porque o grupo eles têm muitas contribuições do Lukács, né? Muitos integrantes estudam a ontologia do ser social, história e consciência de classe. E aí a gente imaginou o podcast como uma forma de disputar um espaço aí na internet para divulgar o marxismo, né? Em contraposição a um marxismo mais praticista, mais vulgar, né? Que tem vigorado aí pela internet. E aí o podcast, né? Ele surgiu nesse contexto para falar não só de filosofia marxista, né? Mas também de vários assuntos. Tem segurança pública, psicologia, tem um episódio sobre biologia e marxismo, para fazer, digamos, essa trincheira aí para divulgar o marxismo, né? Porque assim, o marxismo ainda hoje em dia, né, na academia ele é muito renegado, né? Ainda mais em ciências sociais, por exemplo, e psicologia, assim, porque geralmente veem marxismo como uma coisa política, né? É uma coisa política só, uma questão de luta econômica. E foi até uma surpresa para mim, né, na faculdade, quando eu conheci Vygotsky. E eu conheci Vygotsky inicialmente como um sócio interacionista, né? Por exemplo, minha professora me introduziu Vygotsky através da formação social da mente, né? Um texto muito complicado do início ao fim. Tanto que eu li aquele livro e saí achando que estava arrasando no quesito de Vygotsky, né? Mas aí eu fui pesquisando os artigos
nos repositórios, né? E fui notando como que eu não sabia de nada, né? Como o problema era muito mais embaixo. E aí eu comecei a ir tentando, né, me aproximar de traduções menos problemáticas possíveis, né? É claro, a tradução sempre se perde ali alguma coisa no processo de traduzir, né? Mas sempre eu comecei então a tentar achar essas traduções mais possíveis, melhor de ser entendida, né? E aí tanto que eu fui falar com uma outra professora minha, né, o que ela achava de Vygotsky. Eu só tenho uma professora aqui que trata de Vygotsky, mas acho que é Clarissa Castilho o nome dela. Ela é daqui da Unip. Eu estudo na Unip, né, pelo ProUni. E aí eu fui perguntar pra ela, né, pra essa outra professora, ela já falou que Vygotsky era um cognitivo, né, que foi bem o que você falou no podcast, né. Tem essa tendência ainda, né, de associar o psicólogo, o Vygotsky ao cognitivismo. E aí foi uma decepção, né. Mas tem essa professora que ela trata mais de psicologia escolar, só que eu nunca tive muito contato com ela. E aqui na universidade eu sou um dos poucos que tenta estudar Vygotsky, assim, na medida do possível. Aqui, infelizmente, a psicanálise é hegemônica, né, junto com a psicologia fenomenológica existencial. E aí o cenário aqui em Santos é basicamente esse, né? Apesar de que você tem a Unifesp aqui, né, o campus da Baixada, só que também a psicanálise é bem forte aqui na Unifesp. E foi mais ou menos assim, tanto que eu estou fazendo um TCC entre essa questão da arte e da psicologia, né? E eu estou analisando a questão da loucura e do alcoolismo na vida e em duas obras do Lima Barreto, né? Meu grupo assim, né, tá tentando ver que contribuições essas duas obras do Lima Barreto e a vida dele em si tem para dar para uma compreensão crítica, né, do alcoolismo, para a gente evitar uma visão fatalista e individualista desse tipo de fenômeno, né, que tem uma carga social, ainda mais nos dias de hoje, né, no capitalismo, que não está escrita, né. E sobre essa questão que você falou do núcleo do Paraná, né, foi a universidade, a UEM, né, foi onde eu encontrei as melhores teses assim sobre Vygotsky, e foi por onde eu consegui encontrar os seus artigos, né, os artigos da professora Silvana. Eu sou um leitor assim de vocês, assim, tanto que um dos meus sonhos seria fazer pós-graduação aí no Paraná, né. E basicamente minha trajetória no Vygotsky é assim, né. Eu atualmente estou estudando, eu estou apanhando, né, por essa questão das traduções, né, mas eu estou dando o meu melhor aqui para poder fazer um bom TCC. Oi, pois não. Eu até queria perguntar para você se você acha que o Vygotsky ele usa é que eu li um artigo falando sobre método das abstrações em Marx. Se você acha que o Vygotsky procede da mesma forma, não estrito sensu, né, totalmente da mesma forma, mas de forma parecida, né, porque no artigo ele argumenta que o Marx, né, vai abordar o objeto concreto realizando abstrações, trabalhando as abstrações até descobrir as categorias, né, aí organiza as categorias para poder expor o objeto adequadamente, né, que depois que tem nesse movimento, né, o método progressivo regressivo. Eu queria saber se a senhora acha que é possível a gente falar isso, né? Olha, Gustavo, sim, eu diria que assim, é uma coisa que está tão impregnada nele, né? E ele diz, né, ali explicitamente que é preciso mesmo a gente se apropriar daquilo que é essencial no Marx, que era o seu método. Que ele não fala, né, quando ele está usando, mas ele usa o tempo todo. Então, tem um texto meu mais recente que eu falo dessa questão no problema do sentido, né? Um texto que saiu no Caderno SEDES há pouco tempo,
que é o último dossiê mesmo do Caderno SES, agora eu esqueci o nome do meu texto. Mas ali no final eu faço um pouco esse apontamento, né? Que quando ele está falando sentido, no final do pensamento e linguagem, você repare que ele pega ali o Pollan, né? O autor francês, que tratava ali da questão do sentido, e o Pollan vai dizendo, né? Olha, o sentido da frase está no parágrafo, do parágrafo está no texto, e ele continua, né? Então, o sentido do planeta Terra você só entende no sistema solar, desse na Via Láctea, etc. Que até é um movimento progressivo que é uma verdadeira hipérbole, né? Que parece que ele não vai parar mais, ele vai e não volta. E até esse é um problema, né? Que eu até exponho nesse texto, que não há tempo, me parece, né? Esse é o último texto da vida dele, para que ele faça um movimento contrário, que é um movimento de retorno. Então a gente percebe sim esse movimento do método progressivo regressivo, o método analítico objetivo, né? Está claramente inspirado nessa busca aí de uma generalização consistente que possa se estender a diversos objetos que não são apenas aquele que está sendo analisado, que é o que ele faz na psicologia da arte. E quando ele fala o método de análise por unidades, eu diria que por excelência, né? É uma expressão do que ele considera que seria o método marxista, quando ele escolhe ali o significado para separar, quer dizer, digamos, de todas essas abstrações que constituíam formas, né, de análise da relação pensamento e linguagem. Então, quer dizer que muita gente pegava a linguagem só pela fonética, a linguagem como um espelho do pensamento, ou o pensamento como algo que fosse puramente redutível à linguagem. Ele só consegue sair disso porque ele tem, digamos, né, essa grande ferramenta que é o método materialista dialético. Sobre o curso Fundamentos, né? Eu estou acompanhando o curso, eu estou estudando ele, né? O curso que vocês deram lá no YouTube, né? Com diversas aulas apresentando os fundamentos da psicologia do Vygotsky, é muito interessante. Estou acompanhando ele também. Professora, acho que a gente pode fazer as considerações finais aqui. Aí eu encerro com uma pergunta, né? O que você diria para os alunos, e não só alunos, né, mas pessoas de outras áreas que estão interessadas em estudar a obra do Vygotsky, assim, de forma bem geral? O que você diria, um conselho? Acho que é importante saber até a fonte desse interesse, né, Gustavo? Porque você vai ter uma obra tão múltipla que fica até um pouco difícil de selecionar. Mas o que eu diria que é central é justamente esse ponto, quer dizer, que é um autor que, sendo materialista, não se furtou a enfrentar problemas muito característicos e muito complexos da psicologia. Então, em Vygotsky você vai encontrar arte, você vai encontrar ciência nas suas múltiplas expressões, né? Como eu falei, você vai encontrar ali já uma primatologia, né? Uma psicologia comparada com outras espécies, você vai encontrar uma concepção de desenvolvimento humano riquíssima e que, sem dúvida, talvez seja, digamos, a zona da realidade que está melhor representada na obra de Vygotsky e que é bem maior até agora, como a gente está descobrindo, né, na edição de textos mais recentes, e que vai dar base, inclusive, para a neuropsicologia do Luria, que vem depois. Então, quer dizer, se você, para quem estuda neuropsicologia, também Vygotsky é bastante importante, né, na medida em que ele já antecipa muitos desses conceitos fundamentais aí do Luria, né? E a defectologia, então, o estudo das deficiências, né? Ou dos sujeitos comportadores de deficiência, a deficiência no sentido social e o que a gente pode fazer com isso também tem uma concepção riquíssima, e questões que se referem mais aos fundamentos mesmo filosóficos da própria psicologia. Então, a maneira pela qual a psicologia pode ser uma ciência que pensa sobre si própria e que não vai se furtar a dialogar com todas essas áreas, como também outras áreas de saber, né, como é o caso da filosofia e da arte, e que nesse sentido, então, ambiciona ser uma psicologia tanto intelectiva quanto sensível. Acho que, quer dizer, essa psicologia, com essa base marxista, né, que vai fazer toda a diferença
num olhar sobre relações e não sobre sujeitos estáticos. Então, modestamente, é o que eu poderia dizer e aconselhar aí para os jovens estudantes, né, dentro e fora da psicologia. Muito bem. Gabriel? Eu só tenho a agradecer a Gisele, né, por ter aceitado nosso convite. Foi um aulão, assim, sobre Vygotsky. E essa dobradinha que a gente fez com ela, com a Zóia hoje, né, foi muito, muito edificante. Até porque quando eu fiz o curso de psicologia, a gente teve umas aulas muito porcas, assim, né, de Vygotsky. E a gente sai com uma concepção totalmente equivocada da obra dele. E eu acho que esses episódios que a gente gravou hoje, essa dobradinha, vão servir assim para desfazer muitas concepções erradas sobre o Vygotsky e também sobre a atuação dos psicólogos marxistas, né? Essas teorizações e na prática. Que legal, Gabriel. Eu deixo aqui também meus parabéns. Acho que é fundamental, sim, ganhar essa trincheira, né? A gente vê o fascismo tão organizado na internet, né? Você vê influencers e youtubers para todo lado aí, que dá vontade de morrer, né? No tipo de conteúdo que esse pessoal divulga, coisa e tal. Então, meus parabéns mesmo. Espero que vocês tenham ainda muita atividade sendo realizada, e qualquer coisa aí estou à disposição também. Eu não sei se ficou claro aquilo que eu falei sobre o preparador, gente, da tradução. Será que ficou? O preparador em geral, uma pessoa que tem um conhecimento técnico, né, e científico, quer dizer, um conhecimento do assunto de que trata o texto, e que vai avisar o tradutor de onde estão potencialmente conceitos escondidos, né? Que é o que falta na maioria das edições. Um trabalho, na verdade, de preparação, mais do que até simplesmente um erro de tradução, por exemplo. Será que ficou claro isso? Eu acho que ficou sim. Eu até faço, né, tradução de artigos. Claro, eu faço mais na minha área, né, filosofia da ciência, nas ciências sociais. E aí eu gosto de estar sempre cotejando, né, os textos. Eu fico pegando, acho algum termo que está lá no original, vou olhar o que é que outros autores fazem uso daquele conceito e tal, para ir cotejando, né? Teve um mesmo que eu traduzi do Mário Doyer e o João Leonardo Medeiros, que tinham um conceito lá de Kant que eu tive que ir atrás para entender, porque só fazendo a tradução literal mesmo ia ficar equivocado, né, a tradução. Sim, uma boa tradução demanda estudo, né? Demanda uma série de condições aí. Por isso que às vezes eu fico um pouco preocupada quando o tradutor ele é enxovalhado, né? Quer dizer, simplesmente como se o erro fosse intencional. E se o erro, quer dizer, o que é um erro, né? É um caminho na direção do acerto, ele é um momento ali da produção, enfim. Para que a tradução seja boa, tem que ser um trabalho coletivo. E muitas vezes me parece que o pessoal é muito duro, né, com relação a isso. O Paulo, por exemplo, tem traduções incríveis, né, eu diria que ele é um tradutor mais do campo da literatura mesmo, e em alguns casos deve ter faltado mesmo esse trabalho de preparação. Sim, eu já tive algumas conversas com os camaradas que também estudam psicologia, e eles me falaram isso também, que apesar do Paulo Bezerra ter uma cultura assim literária russa, né, aguçada, ele não tem o treinamento assim em psicologia, né, e não era tão familiarizado com a psicologia do Vygotsky, que no contexto geral assim da psicologia é uma psicologia bem singular assim, né. E aí esse tipo de coisa, como por exemplo, não destacar a questão da vivência, acaba passando, né? Mas isso eu achei, quando você falou, até estranho um pouco, você sabe por quê? Na época que eu estava no doutorado, eu fiz contato com o Paulo. Eu perguntei para ele sobre essa ideia de vivência e ele confirmou
que ele achava que vivência era um conceito mesmo. Então, de repente, foi no processo de preparação final da tradução ali que passou algumas diferenças. Embora, assim, de modo geral, ele traduz a vivência e vivenciamento mesmo. No texto lá, a Tragédia de Hamlet, que ele traduziu, tá bem adequado, eu achei. Também, quer dizer, eu não fiz aquilo que eu fiz com a pessoa judaicamente comparar tudo, né? Mas ele falou, inclusive, na vivência e vivenciamento, vivência mais o resultado de vivenciamento, e aí é uma distinção que é só ele que traduz, né? Você pegar as traduções em espanhol, não se faz essa diferenciação, e de modo geral, não sei, me parece um pouquinho estranho, porque, enfim, também, né, isso aí é um oceano de problemas, né? Eu tenho considerado até que uma tradução melhor para vivência seria transvivência, viu? Não seria a vivência em si, para dar a noção do atravessar, porque o prefixo é Pierre, né? Então, Pierre Giovanni, quer dizer, atravessar uma situação de vida, que foi o que o Boris Schneiderman me falou na entrevista que ele me deu também na época do doutorado, né? O saudoso professor Boris falou, isso os russos têm muito claro, assim, que a ideia do atravessar, ela está presente. E essa é uma dimensão que me pareceu realmente perdida, quando a gente traduz por vivência. Então, talvez seja o caso aí de reformar. Mas, enfim, tipo, a formação social da mente é uma coletânea muito bem escolhida, né? Isso é engraçado. É um texto que também é mal porcamente traduzido, realmente, porque ele é tradução indireta, além de tudo. Mas a coletânea ela é bem escolhida, né? O Vygotsky pegou no Brasil, em grande medida, por causa disso, eu acho. Né? Porque vão ter textos interessantíssimos ali. Só que, né, houve um descuido editorial grande ali mesmo, né? Cortes, enfim, cortes também, aquela edição mutilada do Pensamento e Linguagem, aí eu acho realmente injustificável, né? Que Vygotsky tenha sido tratado com tanto desdém até. Para ter uma dimensão, na minha faculdade, na biblioteca, a gente tem 4 exemplares do Pensamento e Linguagem, a versão reduzida, de 100 e poucas páginas, e um exemplar só, que é restringido à biblioteca, da edição mais recente do Paulo, né? A Construção do Pensamento e Linguagem, que é a edição integral, né? Com 400 páginas e tal. E é uma lástima, né? Você ter mais a oferecer a edição cortada do que a edição integral. E uma coisa acho assim também, gente, é que tipo, Vygotsky, ele é pouco estudado na Rússia até hoje, né? Então, você tem talvez os melhores tradutores, né, as pessoas que mais conhecem aí, elas não estão na Rússia, né? Você vai ter alguns russos que conhecem muito bem, o caso do Veresov, né, o Anton Yasnitsky, não é russo, é ucraniano, mas o russo é a primeira língua dele, até onde eu sei, que conhecem muito bem, coisa e tal, mas Vygotsky hoje em dia é um autor que é forte nos Estados Unidos e no Brasil, né? Então, é aí que a gente encontra, quer dizer, nós já temos uma fortuna crítica considerável, né, nos vygotskianos. Eu tenho a felicidade de dizer que nesses últimos 10, 15 anos você tem um crescimento e uma atenção muito maior para essa questão da tradução, né? Então, nesse sentido, eu acho que, né, as futuras, acho que seria interessante retraduzir algumas coisas assim, mas de qualquer forma já existe, né, a formação de uma consciência, a tentativa de superar aí esses obstáculos linguísticos aí. E acho que tem outra coisa também, né? E só para você não ficar muito preocupado aí, Gustavo, que, olha, eu estudei muito Vygotsky no doutorado. Eu comecei a estudar russo em 2008, meu penúltimo ano de doutorado. E até então eu só trabalhei mesmo com as traduções que tinham, né? E eu creio que foi sim possível constituir aí uma contribuição, né? E mesmo, quer dizer, apesar dos pesares, né? Apesar desses problemas aí, acho que hoje a gente tem uma consciência maior e que assim, né, de alguma forma a gente tem um contato com esse pensamento dele que fica preservado apesar de todas essas perdas, né, em algum nível. Entendi, isso me preocupa muito. Constantemente eu nesse processo que ainda está caminhando no meu TCC, eu fico pensando nisso, né? Tanto que meu grupo não tem familiaridade com inglês nem com espanhol, né? Aí eu tenho que ficar fazendo uma ponte assim entre eles. E
até meu conhecimento nessas duas línguas é limitado, né? Eu não sou fluente. Então tem que sempre ficar indo de um texto para o outro para poder adquirir uma compreensão maior. Enfim. Você sabe que um projeto que seria muito legal, né? Você aí que está jovem, também cheio de gás, um projeto que seria muito legal seria fazer uma plataforma de análise de traduções. Então imagine, por exemplo, né, você cria aí, imagino que teria que ser um grupo fechado mesmo, alguma coisa assim. Tem umas técnicas, o colega meu estava falando lá, esqueci o nome agora, mas tem umas plataformas fechadas que você consegue colocar os textos e fazendo comentários, né, sobre diferentes passagens da tradução. Essa seria uma iniciativa extremamente interessante, porque eu vejo, isso também é uma lástima, né, que muita gente faz esse trabalho em diferentes partes do Brasil, assim, vários grupos, e muitas vezes, assim, que fazem um trabalho extremamente minucioso de comparação das traduções, e que fica só no contexto do grupo, né. Acho que seria já muito positivo, muito proveitoso se essas análises elas fossem compartilhadas, né? Acho que se você, né, tiver pique aí para fazer isso, uma contribuição bem legal, viu? Eu até pensei nisso, né? Ano que vem, assim, quando eu concluir a graduação, eu acredito que eu vou ter mais tempo para poder fazer isso, mas eu venho pensando nisso já há um tempo já, né? Essa questão de comparar texto, traduzir e também até queria aprender russo, né? E consolidar melhor o inglês, especialmente para poder fazer esse tipo de trabalho, porque tem muito artigo de Vygotsky, né? Em inglês, né? Você tem da Fermos, né? Que é grego. Você tem o Mohamed também, né? Que ele traz uma isso e a Zavershneva, né? O Yasnits, que eles postam muita coisa em inglês, né? Acho que é um conteúdo indispensável. Olha, se você lê bem inglês e espanhol, você consegue, eu diria, aprender bastante de Vygotsky hoje em dia, que tem realmente já, as traduções estão aumentando e tudo mais, né? Que aí, em questão com o russo, acho que aí em Santos talvez seja um pouco mais tranquilo de você encontrar professores, né? Mas a história das pessoas com o russo ela é sempre muito irregular por conta da dificuldade de se encontrar quem ensine. Assim, em primeiro lugar, você não tem uma metodologia de ensino do russo, né? Para o falante nativo aí, o falante do português. E de modo geral, assim, a minha impressão é de que o ensino do russo ele é bem desorganizado. Assim, né? Você vai encontrar pessoas que têm um preparo até. Tem muita gente que não tem nenhum preparo para ser professor de línguas, né? Pessoas que migram para o Brasil, por exemplo, começam a dar aula de russo e que não têm conhecimento de como ensinar a língua. Fora, como eu falei, com o agravante de que eu não tenho um método para ensinar russo para o falante do português, né? E aí, por exemplo, né, eu comecei a fazer russo em São Paulo, tal. São Paulo, aí sim você vai encontrar lugares muito bons, né? Eu comecei a fazer na União Cultural Brasil-Rússia lá na Epitácio Pessoa, mas você tem o Clube Eslavo hoje em dia. Eu gosto muito da União Cultural, tenho contato com o pessoal até hoje em dia. A minha atual professora de russo, ela é vinculada à União ainda, né? Que é uma senhora já com mais de 80 anos, mas uma pessoa maravilhosa. E tem essa sensibilidade mesmo, né, para ensinar a língua, que é algo que ela desenvolve quase que intuitivamente, porque ela também não tem a formação da área de letras, né? O Clube Eslavo também tem pessoal bacana, né? Tem também alguns professores nativos, mas eu diria até que para os primeiros níveis é melhor se pegar mesmo um professor brasileiro e tudo mais, porque para você ir entrando, né, aos poucos aí na língua, porque o russo é muito... Olha, sinceramente, se eu não precisasse tanto, eu já teria desistido. Vários momentos, assim. E aí depois eu mudei pra Goiânia, que não tinha professor de russo, parei uns 10 anos de estudar. Eu tô voltando agora, na verdade, porque ano passado eu fui pra Moscou e tudo. Então, mas assim, só que ao mesmo tempo a constância é fundamental, né? Você esquece um monte de coisa. É muito difícil lembrar das palavras, porque... para nós, né, elas são muito estranhas mesmo, elas são muito distantes da língua portuguesa.
Né? E o russo ele tem uma coisa com a memorização que é um negócio muito forte. É uma cultura que depende muito da memorização, né? Você vê que as pessoas, os russos, eles citam poemas de memória, assim, não? Inclusive os homens, né? Enquanto namorados, coisa e tal, as mulheres apreciam muito que tem poemas inteiros, eles recitam, eles têm um amor pela literatura deles, que é um negócio. Então, quer dizer, mas aí, enfim, ela tem quem classifique o russo entre as 5 línguas mais difíceis do mundo. E é por isso até que eu fico um pouco incomodada, né? Quando as críticas à tradução são muito pesadas, né? Muitas vezes elas são muito ácidas porque a língua é diferente demais, sabe, Gustavo? E, por exemplo, nessa tradução que a gente fez, são diferentes demais, o russo é difícil demais, ele é uma língua antiga, né? O russo tem uns 1000 anos aí de existência já, muito mais antigo que o português. E quanto mais antiga a língua fica, mais ela acumula irregularidades. O russo é uma língua super irregular. Você aprende a regra e depois, 5 minutos depois, você joga fora, porque você vê que ela não serve para muita coisa. Então é muito a partir do contexto. É uma aprendizagem que depende muito da pragmática, quer dizer, do uso concreto da língua. Se eu não tivesse ido para Moscou, eu não creio que eu teria conseguido melhorar de nível, assim. E mesmo, tipo, nessa tradução que a gente fez, eu e Priscila basicamente, né, que pegamos esse prefácio que tem conjunto aí pelo Vygotsky Leontiev, a gente fez ali a primeira versão, coisa e tal, achou que tava ok, e aí voltou o parecer dizendo que estava esquisita a linguagem. Porque quando você faz a tradução, ela sai totalmente impregnada da língua de origem, ela sai com construções escritas mesmo. Então, quer dizer, é por isso que para dar certo ela tem que ser um trabalho coletivo. Senão... isso é verdade, não dá pra, não tem como, né, só uma pessoa fazer todo esse esforço, né, é impossível. Ainda mais na obra do Vygotsky, que é uma obra numerosa de diversos assuntos, né, e num contexto muito específico. Acho que você tem razão nessa questão da... Você aponta por uma questão importante, essa de que ele passa por muitos assuntos, né? Que em geral o tradutor ele tem um certo nível de especialização, né? E isso fica complicado quando você pega uma obra assim. Sim. Sobre o que você falou do Paulo Bezerra, né? Eu posso ter cometido um erro sobre essa questão das vivências, porque eu estava olhando aqui no meu drive, né? Acho que é a tradução da Cláudia Berliner, o desenvolvimento psicológico na infância, que você tem a questão da vivência no texto, né? Em diversas conferências aqui dele, mas não tem nenhuma sinalização, nenhuma nota, nenhuma explicação de que aquilo de fato é um conceito. Então eu confundi o tradutor, né, por causa da editora. Você tem razão nesse ponto. A gente pode até corrigir isso na edição. Eu acho que aí a questão é mesmo que às vezes o tradutor ele precisa escolher assim também, né, para não poluir o texto com muita nota. Às vezes faz ali algum comentário ou outro, mas você tem alguns estilos aí de tradução que vão procurar ser mais discretos. Mas acho que o desafio principal aí da tradução do russo é que também, quer dizer, para traduzir bem você precisa conhecer bem o português. E nesse sentido, é muito difícil você conhecer essas duas línguas que são enormes. Os russos brincam, né? Русский язык так же большой. O russo é uma língua enorme. A língua é do tamanho do país deles, assim. Então é muito difícil você conseguir de fato uma proficiência lá e aqui. Sim. Então vamos já se encaminhar para o final, né? Eu gostaria de agradecer a presença da professora Gisele Toassa, do Gabriel Carvalho, que participou aqui da entrevista, e agradecer também a paciência aí dos nossos ouvintes, né? Porque é um tema difícil, né? Esse que a gente está abordando aqui é um tema que a gente precisa fazer esse esforço aqui para apresentar alguns temas principais aqui do Vygotsky, mas acredito que essa entrevista conseguiu abordar questões centrais aqui do Vygotsky de forma digna à obra dele, né? Então, novamente, gostaria de agradecer a todos e muito obrigado a todos de novo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada.